Glória a Deus. Então, aproveitar os irmãos que estão fazendo exercício. Se não tiver, tá colocando o seu peso físico em cima dos seus tornozelos, seus joelhos, e só vai fortificar. E nós vamos ter a palavra nessa noite. E é uma palavra que eu coloco aqui como muito importante. Talvez você conheça esse texto. Acredito que sim. Já ministramos em outras situações, já citamos. Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta, toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Olha que coisa maravilhosa. Esta é a herança. Em outra tradução diz, esta é a promessa dos servos do Senhor e da sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Oh, aleluia. Então eu quero falar com vocês nessa noite, os irmãos podem se assentar. Toda arma vai perecer. Esta é minha promessa, diz o Senhor. Já que nós estamos falando de armas, primeiramente, vamos introduzir. A Bíblia fala no Novo Testamento de armas defensivas e armas ofensivas. Isso fala em Efésios capítulo 6, versículo 11, que nós estamos revestidos da armadura de Deus. E que as armas que Deus usa, então, louvor e adoração. Louvor e adoração. Armas defensivas e armas ofensivas. E na realidade, a Bíblia diz que você tem uma arma defensiva, que é o escudo da fé. Essa é uma palavra que pode ser ampla. Vamos procurar fazer de uma maneira sucinta. E a arma defensiva, sendo o escudo da fé, diz que todo dardo inflamado que é lançado contra você, você levanta o escudo da fé. Bate no escudo da fé e cai aquelas setas. O salmista diz que tem setas que voam de noite. Então, Satanás sabe que setas justamente são atiradas contra filhos de Deus e contra os ímpios. Os ímpios ele quer matar, porque ele quer destruir também. Ou eles se submetem às suas ideias erradas, ou eles querem destruir, porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas o servo de Deus, ele quer criar resistência. Mas quando ele te olha, ele vê que você tem uma arma defensiva. Ele vê que você tem uma arma ofensiva, que é a espada do Espírito. É uma arma que você pode tirar o porte de arma quando você declara a palavra. Muitas vezes as pessoas do mundo natural, ela quer uma arma para se garantir fisicamente. E no mundo espiritual nós temos essa facilidade e as pessoas não estão se colocando para retirar esse porte de arma. Essa legalidade dada pelo Espírito Santo, essa legalidade dada por Jesus, que toda autoridade vem de Deus e ela é transmitida. E o cristão, muitas vezes, dentro do louvor, que ele tem uma arma de proteção.
Domingo, pastor Daniel ministrando, com minha boca se encheu de riso. O outro diz, entrarei por suas portas com gratidão. Tem que ter um louvor. E qual é o momento que eu louvo? Em todo momento. Hoje estava dando uma instrução para uma pessoa e disse, olha, é nesse momento que a gente tem que cantar. Quando você está tendo um surgimento de alguma seta que quer inflamar o seu corpo físico com uma enfermidade, uma opressão, ou querer levar cativa a tua mente, você precisa, com minha boca, falar, cantar, e a gratidão vem. Nas piores fases do rei Davi, ele cantava louvores, gratidão. Temos ensinado que a fé abre as portas e a gratidão mantém as portas abertas. Se Deus é generoso comigo todos os dias, a gratidão tem que se manter. Mas não é muitas vezes o momento que você está passando da sua adversidade que você não está recebendo naquele momento, porque muitas vezes você não está usando a arma defensiva. Você está se sujeitando às vozes que estão ecoando e uma negativa parou na sua cabeça. Não adianta falar que não vai dar certo. Não adianta falar que você não vai receber. Não adianta falar, sua firma vai ficar insolvente. Não adianta falar, você vai ter dificuldade financeira. Adianta falar repreendendo essas vozes e quando ela só está na mente, eu levo cativo a tua obediência. Quando eu falei, eu tenho que resgatar isso, anulando. Porque a boca do cristão, com armas ofensivas, é a palavra de Deus. Porque quando você diz para Satanás, você está me dizendo isso, mas a palavra de Deus diz diferente. Ela diz dessa forma, a minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Eu não vou desfalecer no meio do caminho, porque as promessas de Deus não é para me ficar lembrando dos inimigos íntimos que traiu, ou falou, ou dificultou. Mas a minha arma defensiva é dizer, eu libero perdão e que ele se acerte no meio desse caminho. Não retenha, nem na mente, nem no coração, e saiba que o escudo tem que estar sempre aguçado para você levantar e se defender. Então, na realidade, esse porte de arma espiritual que a igreja, que os filhos de Deus deveria ter com mais facilidade, é onde você começa a declarar a palavra. Porque Jesus disse, errais por não conhecer a minha palavra e o meu poder. Não conhecer leva ao erro. Mas se você é cristão, você está abaixando a guarda e dando, como diz o apóstolo Paulo, não deis lugar ao diabo. Mas se você vacilou numa situação, reestrutura imediatamente. Seja rápido para pedir perdão, seja rápido para se acertar. Porque a promessa que está dizendo aqui é uma promessa de Deus. Toda arma que for forjada contra você, ela vai ser destruída. Porque nós vivemos um momento muito forte. É o momento da falácia, das narrativas erradas. Nós estamos vivendo um momento em que querem inverter o objetivo da igreja. A igreja, os cristãos, os nossos irmãos de outras denominações não são nossos inimigos e não são nossos adversários. Não adianta eu externar uma palavra condenatória, porque ele tem o mesmo Deus, ele tem o mesmo Cristo, tem o mesmo Espírito Santo. Muitas vezes está errando por pensar diferente ou agredindo alguns pontos da Bíblia, mas que não é nem você, nem eu que vamos julgar. Nós temos que pedir para o Espírito Santo trazer revelação. Porque muitas vezes, Paulo diz, a letra mata. A letra, traz cultura. A letra traz muitas vezes uma boa argumentação, mas ela mata.
mas o Espírito vivifica. Por isso que a Bíblia diz, vós que sois espirituais, 1 Coríntios capítulo 2, vós que sois espirituais, tem que discernir o que é coisas do Espírito, o que é defensivo, a hora de agredir o diabo e também a hora de dizer, Deus, eu estou te louvando. E começa a louvar aonde você estiver. E Deus, Ele vai fazer o seguinte, Ele está mandando anjos para proteger a sua herança, seus filhos, sua família, os seus bens. Então, por isso que o direito que você tem é de se defender pela palavra, porque vem restituição, vem graça, mas nunca deixa anular o louvor, a gratidão. Seja uma prensa que está te pressionando muito. O óleo da unção se faz assim. A azeitona, o processo como quer, é na prensa. E para você e eu termos a unção, nós não podemos deixar a circunstância roubar a bênção. E nem tampouco ficar oscilante entre dois caminhos. Eu creio que Deus me deu a palavra, eu creio. A promessa é minha, toda arma forjada. Então, nesse pensamento de falases, a gente tem que entender o seguinte, a arma que Deus te deu é que te garante a sua vitória. Mas quais são as armas? Levanta as armas de guerra. É o louvor, é a gratidão, e entra nesse capítulo de revestivos de toda a armadura de Deus. O texto termina, para que podeis resistir nos dias maus. Então tem. Agora, não deixa ninguém roubar o seu sorriso. Não deixa ninguém roubar o seu brilho. Então, na comunidade, irmãos queridos, muitas vezes, perde o brilho porque um irmão talvez olhou para ele ou para ela, e ele não deu um sorriso. Não, procura relevar. E eu termino só essa introdução dizendo, aqueles que querem ser maior, precisa servir, tem que ser o menor. Isso desmonta o diabo de todas as formas. Sabe por quê? Você não usa a carteirinha, sua identidade em Cristo, para dar carteirada no seu irmão. Você sabe que eu que presido aqui, né? Não. Nós temos que entender o seguinte, que maior é aquele que está em nós. Amém. E o que está em nós é aquele que nos traz unidade e que nos dá o entendimento da palavra para nós caminharmos. E essas promessas que são claras na Bíblia, fala que é uma herança. É promessa sua. Então eu não posso abrir mão. Por quê? É um direito do Filho de Deus. E muitas vezes nós fazemos assim. Tornamos essas armas que foram forjadas como promessa, como herdeiros, como fosse coisas, eu não sei que hora que eu vou usar. Coisas inúteis. Não. Valorize mais o que Deus tem colocado na sua vida. Valorize mais de ser um vaso de barro, mas a essência é o poder de Deus. Se você fosse conhecer um ferreiro das épocas antigas, ele, quando vai fazer alguma coisa, ele testa a qualidade do ferro. E muitos ferros que estavam juntos, ele percebe que não tem a textura que ele precisa para fazer aquela encomenda ou o trabalho artístico que ele faz. Ele pega aquele ferro bom, separa. Esses são os úteis. E pega os ferros que não são bons e põe no monte dos inúteis. Mas para nós, a Bíblia fala, meus filhos, eu fiz vaso para honra, para serem úteis nas minhas mãos e considerar o que tem.
O que tens? O que podes fazer? É claro, por mérito seu, por condições humanas, você não pode interferir no reino espiritual. Por isso que a capacidade não é pelo intelecto, mas é pela convivência da palavra e do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente tem que ter muita consideração pela palavra é que ele tem dado a mim e a você poderes sobrenaturais que nós estamos tornando ineficazes. Ah, não serve. A profecia só serve para aquele irmão, para aquela irmã. Parece que Deus tem filhos preferenciais. E Deus não tem. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. As armas de destruição, sejam elas físicas ou espirituais, elas se levantam. Inimigos se levantam. Mas quando você tem a arma de guerra, eles levantam para cair. Eles já estão vencidos na força. Eles podem fazer armas, tramas como você. Mas a Bíblia diz que Deus desmancha tudo isso. Na parte profissional, na parte do seu trabalho, no esquema de trabalho da sua empresa, aquilo que você pensa. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que coisas pequenas nas mãos de filhos de Deus, filhas de Deus, declarando a palavra, vai prosperar. Mas nós precisamos aprender a perseverar, porque nesse meio, o diabo, ele simplesmente quer que nós não tenhamos êxito. Ele quer que você chegue lá no seu trabalho, puxa vida, eu preciso arrumar um lugar melhor. Conviver com essas pessoas aqui, eu não quero mais. Chega naquilo que Deus te deu, aprenda a declarar e fazer a sua parte, porque Deus vai ligar as coisas que precisam ser ligadas. Mas sabe como que você rompe? Falando. E sabendo que é uma herança. Talvez você nunca ouviu dizer que esta promessa é uma herança. O texto está dizendo para os filhos. Os filhos, servos do Senhor, têm uma herança. É Deus que peleja as tuas lutas. Mas se você torná-las conhecidas para Deus. Mas muitos traz a resposta de novo para você. Mas Deus sabe. Deus é onisciente. É onipotente. Eu não preciso ficar falando. Deus quer que a gente fale. Em qualquer área da nossa vida. Vai melhorar. Eu começo iniciando declarando isso. Só vai melhorar. Mas naquele momento que vem o estresse. Isso são coisas que acontecem constantemente. Muitas vezes acontece logo no começo do dia, para desmotivar você, para tirar o sorriso. Uma pessoa vem, pisa no seu carro, ou fala uma palavra, ou liga, irmã, posso orar por você? Até ora por você, mas fala uma palavra desequilibrada. Que isso não entra no contexto da palavra. Não traz êxito, não traz, porque, irmãos, quem protege você é Deus. Ele deu ordem a nosso respeito aos seus anjos. Nós temos o Espírito Santo. Então, muitas vezes, as pessoas ficam mais ligadas nas armas que são contras do que você pode usar a favor. Talvez, o que você sabe de usar a favor? Você conhece um louvor? Conhece. Canta. Você conhece uma gratidão? Deus, eu estou grato. Senhor, nós estamos no dia 28. Senhor, já estamos terminando o mês de novembro. Eu preciso resgatar. Se é na área financeira, declara. Se é na área espiritual, declara. Eu só sei que quando você se importa em confidenciar, segredar para Deus, Deus começa a responder. Foi assim que ele fez com Abraão. Eu com ele estou falando todo dia. Eu gosto de segredar com eles. Meu irmão,
esse segredo com amigos. Você tem que tomar até cuidado de falar segredos. Nós temos que contar para o Senhor quantas maravilhas que Ele tem feito. Desde quando a gente vem pelo poder do Evangelho, uma das coisas que eu tenho como referencial é testemunhar. Eu fiquei tão feliz com o meu neto mais velho, o Gabriel. Ele me ligou, hoje é quinta, ontem. Ele falou: vovô, eu estou feliz, aconteceu algo extraordinário, eu fiquei tão feliz. Ele falou: o que foi? Eu preguei para o meu amiguinho e ele declarou Jesus, aceitou Cristo como Salvador. Ele estava feliz com isso. Eu falei: rapaz, eu também estou feliz com você. Você está repartindo o melhor de Deus. É isto. O que você tem, você está repartindo. Então, é o prazer. Quando você reparte, a sua generosidade aflora em palavras. Puxa vida, muitas vezes, se eu falo uma palavra de amor, generosa, de carinho, eu reanimo. Eu falando pelo Espírito, ou eu falando para meu irmão, para minha irmã, as coisas mudam. As armas de guerra não são aquelas que vão só pegar. Eu sou o seguinte, pastor, eu gosto muito daquele louvor de Davi, está nos Salmos. Eu gosto muito daquele louvor que fala: persegui meus inimigos e os conquistei, os atravessei, matei, retalhei. Isso é tempo do velho. Os nossos inimigos não são carnes nem sangue. Diz a Bíblia: principados e potestades que já foram vencidos na cruz do Calvário. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós temos que começar a entender que essas armas de guerra, como que eu luto as minhas guerras? Satanás, você está me rodeando o dia inteiro hoje. Eu vou falar uma coisa: se você topar, eu digo que você ganhou e nós paramos essa perseguição. Porque a pessoa está perseguida nos pensamentos, mas ela está querendo jogar a luva, jogar a toalha branca, quer parar. Não! É no fervor da batalha, da prova, que você é forjado. O ferreiro precisa pôr o ferro no fogo. O crente tem que andar no fogo. É fogo por dentro e fogo por fora. E tirar esses desânimos, que muitas vezes você tem perdido a graça. E a minha mulher dá um toque. Se eu estou muito sensível numa situação, ela fala: você está diferente, hein? Que tal colocar um louvor nos seus lábios? Aí você fala assim: por quê? Porque um tem que ajudar o outro. Porque há uma situação de guerra espiritual. Agora, você tem autorização de Deus, não é para matar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós não vamos conseguir matar o diabo. E nem os seus demônios. Nós vamos amarrá-los, eles se retiram do nosso meio, e na hora certa eles vão ser destruídos. Mas não somos nós. Mas você tem autoridade para que ele não toque em você. A Bíblia diz que ele não tem poder de tocar em você. Porque você está com armamento de guerra. Você está com escudo. E ele olha se você está distraído, se você está com escudo, e se você está considerando as armas de guerra ineficazes. Uma delas é a leitura da palavra. A outra é orar. E tem uma que é sensacional, é falar em línguas. E é onde você começa a desarmar toda a estratégia, e você diz: esse plano na minha cabeça não entra. Na minha cabeça entra o que Deus está falando, que os planos que Ele tem para mim serão executados. Ele vai agradar o meu coração. Ele vai estabelecer o que eu preciso. E armas que são preparadas, você não vai destruí-las simplesmente porque
Sai, Satanás. Fala com a autoridade e muda os seus passos, muda o seu plano, muda a sua declaração e muda o seu semblante. Teve um homem chamado Alexandre o Grande, ele passando uma inspeção de guerra no exército dele. Foi um homem que até hoje a história estuda a vida dele. Morreu com 33 anos. Ele passou o pelotão de guerra e perguntou para um soldado dele: como que é o seu nome? Alexandre. O nome do soldado também. Sua farda. Ou você se enquadra no seu vestuário e seja um homem de guerra, saiba carregar a lança e o seu escudo, ou mude de nome. Por quê? Ele era exemplo no exército, ele era o que comandava e era referencial. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para que outros vejam a nossa decisão. E muitas vezes o diabo está assim, ó. Quero ver agora como que ele vai. O pastor Eli é muito bom para aconselhar os outros. Quero ver agora essa prova que está mordendo o calo dele, que está mordendo a vida dele. Eu quero ver como que ele vai fazer. Quais são as atitudes? As atitudes têm que ser da palavra. Não justifica uma outra atitude, porque se assim eu fizer, eu estou dando lugar para o diabo. E também eu posso ser como ele. Se eu estou agredido porque ele é assim, se eu fizer igual, eu sou como ele. Mas as armas que eu trago no meu coração e no seu coração, pela palavra, são armas que unem, que harmoniza, que ajunta, que protege, que ama. E é onde nós temos a autoridade de dizer: a nossa arma é eficaz, eu uso. E quando eu faço no nome de Jesus, e ninguém tem poder de reter, e serão bem-sucedidas. Então essas armas que eu estou falando aqui, elas não são inúteis, elas não são desvalorizadas, é pelo contrário. Se você usar essa palavra, toda arma forjada contra mim perecerá. Um dia, eu não sei se eu já contei aqui, um dia uma pessoa me trouxe uma palavra, estava um momento espiritual muito forte, há uns 25 anos atrás. Ela entrou de uma outra comunidade, trouxe uma palavra de maldição sobre a minha vida. Eu simplesmente disse essa palavra para ela: toda palavra que é de condenação cai por terra. O que você disse para minha família, para os meus filhos, ela volta contra ti. Sabe o que aconteceu? O camarada dançou. Porque você, não é porque é pastor que é ungido de Deus. Todos nós somos ungidos. Amém. Estamos dentro de uma unção. Quem toca na unção que você representa vai ter problema. Principalmente falar alguma coisa que o Senhor não falou. E você tendo a percepção, eu dei a resposta segundo a semente que ele plantou. Agora, só que a Bíblia diz que nós somos propagador de boas mensagens, do Evangelho, boas notícias. Então, podemos enfrentar perseguições, acusações e assim por diante, opressão espiritual, mas elas são tentativas do inimigo para te neutralizar. Mas se você estiver atento, cantando um louvor todo dia, pode ser não precisa ser afinado, não. Cantar um louvor de gratidão, falar com gratidão, levantar o escudo, falar realmente quem habita em você e dizer: olha, eu creio que Deus, lá no meu trabalho. E se você quer adquirir alguma coisa, coloca diante de Deus. Meu irmão, quem pode romper tudo isso é a sua capacidade de usar a palavra. As armas podem ser preparadas, mas elas nunca terão destruição para você. Armas de guerra falada contra você, ela pode chegar a qualquer momento, mas Deus vai ser o seu guardião. Deus é meu escudo e fortaleza.
Davi falava muito disso. Deus é meu escudo e fortaleza. Quando eu estou debaixo da palavra, do pavilhão de Deus, dentro da casa de Deus, ninguém me toca. E Paulo também disse isso. O apóstolo João diz, vós tendes a unção dos santos, a unção do Espírito Santo. E nessa unção ninguém pode tocar. Porque você recebeu e continua recebendo gratuitamente essa manutenção. E a palavra de Deus, ela não escolhe o pastor, ela escolhe todos. Qualquer um. Até a criançada que estão lá na igreja da criança, vendo a palavra fluir. A criança no berçário que está ouvindo e incutindo no subconsciente a palavra declarada pela irmã que está lá, ou o salmo que está sendo lido. Nós temos que entender que quem que vai bloquear as flechas? O escudo. Quem vai neutralizar as palavras? Invocar essa promessa? Mas eu não posso fazer dela um rosário. Eu tenho que fazer dela uma consciência que ela me pertence. Você não está vendo, mas eu estou armado. Eu só ando armado. É Romanos 6,6. Vós considerais mortos para o mundo. Porque o mundo quer me levantar nervoso, agressivo, com respostas fortes, quentes. Mas o Espírito Santo fala, a arma que desvia toda palavra maldosa é a minha promessa. Levante o seu escudo. Não deixe a sua mente ser contagiada com isso. E quando você está vivendo isso, a palavra, ela leva você para um descanso. Ah, meu irmão, uma das coisas que eu gosto muito desse texto é a autoridade que você tem para anular todo tipo de acusação contra a tua vida. Em todas as áreas. Por quê? Em Apocalipse fala que quem é o acusador dos irmãos é o diabo. O diabo quer acusar quem? Eu, você. É isso que ele quer. Ele não chuta cachorro morto. Você pode observar, você está crescendo, você está recebendo dons de Deus, você está servindo, ele quer colocar situações para neutralizar. E se ele neutralizar você, ele quer te parar. Vem uma paralisia, você fica inerte. Você perde os movimentos. Vem a paralisia. Vem o descontrole. A pessoa de guerra naquele tempo, que não era morto em campo de batalha e que tinha divisa, era simples. Cortava o dedão, o polegar das duas mãos, não tinha força de segurar uma escada, ou segurar uma espada. Cortava o dedão do pé, não tinha prumo. Ele não podia ter força nas pernas, porque desequilibra. É assim que o diabo quer. Ele quer fazer que essa potência que está dentro de mim, dentro de você, que toda acusação, quem acusa é Satanás. Então, quando você pensar em acusar qualquer pessoa, toma cuidado. Em Apocalipse 12:10 fala que o inimigo que é mais conhecido dessa prática é o próprio diabo. Ele joga um contra o outro. E nós temos que conscientizar. O inimigo quer tirar esse poderio dentro da sua casa. Poder da esposa. Você, esposa, você tem uma palavra de amor. Você, marido, você tem uma palavra de amor. E nós temos que tomar cuidado e não entrar em confronto por coisas banais. Você sabe que uma arma de guerra chama virtude? A virtude do ceder. E você sabe quem tem virtude do ceder? Quem cede não é perdedor? Ele ganha. Porque Jesus cedeu tudo. O Satanás pensou que estava vencendo. É ali que ele estava perdendo. Para que você e eu e nós tenhamos essa graça de sermos guardados pelo Senhor. As acusações podem até surgir, mas a palavra de Deus, ela anula todas. A herança do Senhor
A herança dos servos do Senhor, diz o texto. A promessa são armas que não vão prosperar contra você. As acusações não vão prosperar. Pastor, estão falando de mim. Estão falando que eu não vou ser bem sucedido. Pastor, não se milindre. É que tem poucas pessoas, também posso falar, eu queria falar com mais pessoas. Não se milindre quando tem uma correção do seu filho, da sua filha, uma criança. Eu passei por isso. Os meus foram, muitas vezes, um diácono chamou a atenção, pastor, eu chamei a atenção, fez bem, agradeço, porque você está me ajudando a educar meu filho na casa do Senhor. Aí você fala, por quê? Porque nós temos que entender que todos nós que estamos servindo e todos nós que estamos como família, nós queremos o bem um do outro. A minha família é a tua. Então, aprenda a falar bem da esposa, aprenda a falar bem do marido e aprenda a saber o seguinte, que a igreja, ela não tem domínio sobre o membro, mas o Espírito Santo tem. Então nós temos que estar sujeitos ao Espírito Santo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu estou partindo para o finalmente. A herança dos servos, como proteção inabaláveis. Todos esses que venceram no passado, venceram por causa dessa proteção. Todos que estão vencendo no presente, é por essa proteção. Então nós temos que, pastor, nós temos que relevar. Não, é tomar posse daquilo que nós estamos fazendo. E eu vejo aqui uma situação. A única palavra que nos leva a prosperar, como diz o salmista, medita nela de dia e noite, não é? Josué falou isso. E outros falaram. Tem um sentido. Mas eu não tenho essa paciência de ler o mesmo versículo, de ouvir o mesmo versículo. Você sabe que se eu pregar o ano inteiro sobre esse versículo, dá uma mensagem? E outra coisa, Deus está falando é para incutir, como diz a Bíblia, incute na cabeça dos seus filhos, mas incute na cabeça dos adultos, para nós termos essa liberdade de dizer, filho, filha, toda arma forjada contra a tua vida vai ser destruída. A única prosperidade inabalável que nós temos, que anula isto, é a palavra de Deus, é o poder do nome de Jesus, é o revestimento da armadura de Deus. Porque tem pessoas que querem uma armadura só na hora que está brigando espiritualmente. Todo dia é dia de louvor, todo dia é dia de ações de graça, todo dia é levantar com o escudo. Armas do Espírito não é perseguir ninguém e nem desejar nada negativamente contra ninguém. Mas, pelo contrário, declarar a palavra sobre a vida da igreja, sobre as famílias, sobre os teus filhos, insistentemente não perder esta declaração. Mas tem hora que eu leio, pastor, parece que são pessoas privilegiadas. Eu não vi nada disso aqui. Eu estou vendo que quem declarou isto, quem declarou toda a falência de Satanás, foi Cristo, foi Deus. E você recebeu a mesma autoridade para que não haja insolvência em você, nos seus princípios, com a sua família e com todos os seus. Agora, se você tem filhos ou situações que você não tem domínio, saiu fora da tua cobertura, continue orando por ele. Porque Deus vai tocar na vida dele. Porque você tem promessa que a sua família vai ser salva. Agora, enquanto está debaixo da nossa cobertura, nós temos que fazer isso. Em casa era assim. Em casa sempre foi assim. Eu dizia para os meus filhos, numa conversa mais assim, olha, as decisões, aqui nós podemos conversar, mas as decisões é do papai. Sabe por quê?
Corpo com duas cabeças vira monstro. Por isso que a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. Não são anjos. Não é o Espírito Santo o cabeça. A única referência na Bíblia que diz que quem é o cabeça da igreja é Cristo. E eu gosto muito dessa ilustração, que quando o primeiro sacerdote compareceu na presença de Deus, Arão, o que ele fez? Foi uma oferta pacífica, de gratidão. E ele fez o quê? Ele levou aves, pombos, destroncou o pescoço da ave e não separou do corpo. Porque ele estava dizendo aqui, olha, tem que ter um cabeça nas ministrações. Ele não sabia que ele estava tipificando Cristo. E o corpo somos nós, a igreja. E ele ofereceu ao Senhor, e Deus, o que ele consagrou? Os ouvidos, as mãos, os pés, os olhos. Ele consagrou por quê? Porque o corpo, bem ajustado, ele vai ter condição de usar o armamento certo, e se é uma cirurgia, o bisturi certo. E se é um tratamento de choque, o tratamento de choque não é jogar ninguém para fora. O tratamento de choque é só para você despertar. Desperta tu que dormes. Porque no nosso reino, no reino da luz, como diz a palavra pelo apóstolo Paulo, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E ali entrou o Filho. Esse é o reino do Filho, que nos comprou com o seu verdadeiro sangue. E tudo que está na Bíblia, no Velho Testamento, tipifica. E essas armas de guerra Jesus usou. Eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que eu ouvi do meu pai. Eu realizo o que meu pai realiza. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque você passa a ter uso, não dos seus próprios méritos, mas daquele que lhe deu autoridade. O próprio Filho de Deus se submetia à autoridade. O Espírito Santo se submeteu à autoridade. Os poderes são harmônicos e nenhum anula o outro. Sabe por quê? Foi dita por Deus essa promessa. Foi ratificada por Jesus. Jesus disse assim: Satanás, também está escrito. Ele respondia pelo poder da palavra, porque ele sabia que a promessa para os filhos de Deus, para os servos, era instantânea. Jesus usou aquele exemplo respondendo para Pedro: guarda a sua espada, Pedrinho. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e legiões de anjos estariam aqui ao meu socorro. Irmãos, hoje nós estamos num tempo em que o anjo do Senhor está dizendo que são ministradores para aqueles que herdam a salvação, aqueles que vão herdar a salvação. O Espírito Santo está dentro, a arma de proteção, policia sua boca. Você não tem paladar para comer? Começa a ter o paladar pela palavra. Como disse Isaías, eu comi, era doce, como favo de mel. Mas dentro, por quê? Porque a palavra produz mudança. E eu termino aqui dizendo o seguinte: o que o salmista disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nós não estamos sendo retirados do território. Nós não somos desse mundo. Mas vamos ser retirados na hora certa, quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, perante o mundo, nós temos uma mesa farta que pertence a nós. O inimigo não tem autoridade de estar nessa mesa. Tem lugar nessa mesa para aqueles que aceitam a Cristo. O diabo não vai aceitar.
e já está condenado. Os anjos decaídos também não vão aceitar, já estão condenados. Só está aguardando sentença. Por isso que ele quer enganar o Eli, a Maria, o José, para tirar a autoridade que nós temos pelo poder do nome de Jesus. Então nós temos que viver na confiança e na ousadia da nossa vitória, porque quem garantiu é fiel para cumprir a promessa. Quem garantiu, quem afiançou, foi Jesus, pegando nossos escritos de dívida e cravou na cruz do Calvário. Cancelou. Oh, aleluia! Tem muito crente que quer que ele cancela a dívida. Cancela também. É só você crer. Porque Deus, ou Ele te dá o dinheiro, ou Ele toca no coração da onde você errou. Irmãos, eu creio num Deus que pode fazer milagre. Eu creio, e eu creio isso para mim. Eu estou falando para vocês, eu creio isso para mim. Eu já passei fase que precisava de pouquinho dinheiro. E passei fase que eu precisava de um livramento para muito dinheiro. E chegou. Aí você fala assim, como? Irmãos, eu não tinha perspectiva nenhuma que ia chegar. Ah, mas você deu o seu jeito. Não, quem deu jeito em tudo, honestamente, foi Deus. Porque Deus não vai usar erros, falcatruas, para ter o título da bênção. Deus vai usar a palavra para fazer corretamente, para ele não chegar o diabo diante de Deus. Olha lá, estão fazendo isso porque o seu filho está fazendo manobra lá. Não, foi isso que aconteceu. Está vendo meu servo Jó? Você veio de rodear a terra? Você pode tocar nele. Nada vai acontecer com ele. Você pode tocar na carne. Mas dentro dele, ele afirmou, o meu Redentor vive. Ele tinha isso. Ele não cedeu para a enfermidade. Ele poderia morrer com aquilo. A mulher até disse, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele não fez isso. Ele declarou. E o segredo do que ele disse? A arma que estava nele venceu e ele foi restituído. Muito mais do que se imagina. Eu e você, se aconteceu no Velho Testamento, no Novo, a Bíblia fala que é uma aliança maior. Pastor é maior? Maior. Daniel, maravilhoso, mas a aliança que ele viveu não é a nossa. João Batista foi divino, preparou o caminho. Eu quero ser da geração de Jesus Cristo, porque ele disse que o menor no reino dos céus vai ser maior que João Batista. Ele não está desmerecendo o João Batista, mas ele está dizendo que quem fizer uso da minha palavra, ninguém pode condenar, ninguém pode destruir, ninguém pode tocar, e eu vou preservar nos seus últimos dias. Sabe por quê? A Bíblia diz, não fosse vós que escolhestes a mim, é João 15, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Então, se você tem um lugar no corpo de Cristo, na família de Cristo, na igreja, outros irmãos de outra igreja, foi Jesus que deu o lugar. Ele chamou para sermos vitoriosos. E eu quero que você inculque isso no seu coração, porque eu estou fazendo isso, irmãos. Muitas vezes os dias são diferentes um do outro. E nós precisamos ter muita segurança em saber, Deus, o que o Senhor vai usar agora? É assim que eu luto as minhas guerras. Vamos cantar? Assim que eu luto minhas guerras. É com a palavra. Se eu pegar para lutar diferente do que diz a Bíblia, Ele tem plano para mim e para você. Pastor, como que eu faço em casa? Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Cede um pouquinho. Diminua um pouco a emoção. Tem hora que o marido está muito emocionado.
Tem hora que a mulher está muito emocionada. E nós não podemos falar o que queremos para a mulher nem para o marido, porque isso machuca. E é assim que a gente precisa entender. E Jesus falou muito bem claro sobre isso. Eu muitas vezes fico memorizando sobre isso. Se ele deu o seu próprio filho, ele fala, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E nós tornamos uma só carne. Que coisa maravilhosa. E você é um com Cristo? É um em casa? Ah, mas isso aqui é um orçamento. Vamos deixar de discutir que leve isso para a cama ou para outro dia. Faça o orçamento. Ceda onde vocês precisam ceder. Vai cedendo. Se não consegue ceder tudo, vai cedendo aos poucos. E quando você vê, você está bem, as coisas vão acontecendo. E em problema também, as pessoas vão entrando nos problemas pouco a pouco. Quando vê que está num problemão, sai dele também. Tem gente que sai de uma hora. Topei essa parada, gostei. Vou lutar assim agora. Mas amanhã vai ter o aperto. Vou lutar assim. Daqui uma semana eu não posso deixar de ter meus hábitos corretos. Eu tenho que ter hábitos bons. Eu tenho que ter princípios bons. E eu tenho que praticar a palavra. Porque fazendo isso, vai amontoar brasas vivas na nossa cabeça. E Deus vai fazer tantas coisas que nós mesmo não estamos esperando. Mas Ele vai falar, ela está falando a minha palavra. Ele está falando a minha palavra. Eu vou fazer por amor. E Ele faz isso.